Agora vamos pensar na questão 4. Questão 4 é uma questão de geometria, fala de ângulo. O grande barato é o seguinte: você sabe o que é ângulo? Na maioria das vezes você pensa que sabe. Isso é ângulo. Isso é uma notação. Continua sendo ângulo. Na verdade, ângulo é uma parte, uma porção do plano. Tipo assim, aqui você tem uma semirreta que começou no mesmo lugar da outra semirreta. São semirretas de mesma origem. Repare que como isso aqui tem uma seta, isso é infinito, vai para lá a vida inteira e vai para cá a vida inteira, você dividiu o seu plano, o seu quadro, um plano, em duas regiões. Essa região e toda a região de fora. Pois é, ambas regiões são ângulo. Quando você coloca essa voltinha aqui, é só para você ter uma noção de que está trabalhando com o ângulo. Isso aqui é só uma convençãozinha, tá? Então, o ângulo é um conjunto desses pontos todos que estão aqui dentro, certo? Isso tudo aqui é um ângulo. Como a parte de fora é outro ângulo, certo? Bom, então, eu já falei para vocês o que é ângulo. Vamos aqui, então, armar a definição de ângulo. Definição. É a porção do plano delimitada por duas semirretas de mesma origem. Certo? Agora, uma coisa que a gente tem sempre na cabeça: caramba, isso é ângulo. Rubinho, você falou que a parte de fora também é ângulo. Sim, os dois são. Os dois são porções de plano definidas, determinadas, né, delimitadas por essas duas semirretas de mesma origem. Mas qual a grande diferença? Eu sempre trabalho assim, pouco assim. É porque a gente, geometria, trabalha o tempo todo, vou abrir um OBS aqui, com a questão de você ter uma região convexa e uma região não convexa, também chamada de côncava. Por exemplo, essa figura aqui é uma figura convexa. Essa aqui é uma figura não convexa. Não vou botar o nome côncava, porque você, na maioria das vezes, em vez de ver a palavra côncava, vai escutar esse termo não convexo, certo? O grande barato é o seguinte: tudo que a gente faz em geometria plana, basicamente é uma figura, é tudo convexo. Pouca coisa não convexa. Quando você tem uma coisa não convexa, você sai dividindo. Por exemplo, quem já viu, por exemplo, a questão da bandeirinha de São João? Se você quiser, por exemplo, calcular a área, você chega aqui e divide ela em dois trapézios, que são regiões convexas. Bom, Rubinho, você está falando aí que são convexas e não são? Que porcaria é essa? Bom, o negócio é o seguinte: em toda figura convexa, qualquer lugar que você coloque dois pontos dentro dela e fizer um segmento de reta com esses dois pontos como extremidade, sempre seu segmento de reta vai estar dentro da figura. Na figura não convexa, você consegue em algum lugar ali dentro, alguns lugares, colocar dois pontos e o segmento de reta sair da figura. Exemplo: se eu colocar um ponto aqui, ó, um ponto A aqui, um ponto B aqui, repare que o segmento de reta saiu da figura, né? O que você nunca consegue fazer nessa figura aqui, ó. Tá? Então, esse é o conceito mais simples, tá? É uma ideia de você saber, não é uma definição, é um conceito só que eu estou dando para vocês, do que é uma figura convexa e uma figura não convexa, muito utilizado. Bom, então, o que acontece é o seguinte: quando eu chego para você e coloco duas semirretas de mesma origem, semirreta OA, semirreta OB, a gente já falou que isso aqui, que essa região é o ângulo, certo? E ele vai embora. Essa região toda é o ângulo. E a região de fora, eu falei para vocês que também era ângulo. Agora vamos lá. Acontece que nessa região aqui que está de verde, qualquer lugar que eu colocar dois pontos, vai acontecer essa situação, o segmento de reta vai estar todo na figura. Então, essa região aqui é uma região convexa. Então, aqui você tem um ângulo chamado de ângulo convexo, que são os mais comuns. Lembra que eu falei que tudo em geometria você joga por convexo?
tá? E a região de fora é uma região não convexa. Basta você imaginar um ponto aqui e outro ponto aqui. A hora que você juntar o segmento de reta, você passou para outra região. Então, conforme eu falei ali naquela figura, se você consegue tirar o segmento de reta formado por 2 pontos da figura, tá? Se consegue tirar esse segmento da figura, você tem uma região não convexa. Então, aqui você tem um ângulo não convexo. Certo? Bom, por isso que você trabalha na maioria das vezes com esse ângulo aqui, ó. Vou botar em azulzinho com essa anotação, dificilmente com esse de fora aqui, ó. Tá? Bom, mas eles existem. A gente tem que saber que eles existem. O que acontece quando eu vejo um ângulo convexo? Vamos começar a pensar em medidas. Eu sei que estou invertendo as coisas, eu defini, mas é que a gente está tão acostumado a falar em ângulo, associar a unidade de medida grau, que nem é uma unidade boa de fazer conta, porque o sistema é sexagesimal, igual da hora, né? Ela é ruinzinha de fazer conta. O que acontece? A gente está tão acostumado que a gente, quando vê 2 retas perpendiculares, a gente fala, faz 90 graus. Fazer 90 graus vem à nossa mente primeiro do que a ideia de perpendicularidade, quando na verdade é o contrário. Então eu vou usar essa ideia dessa unidade que já está muito na gente para falar sobre isso aqui e fazer a seguinte pergunta. Para pensar, qual maior medida de ângulo, em graus mesmo, de um ângulo convexo? Bom, conforme eu falei para você, o quadro é um plano. O maior ângulo convexo é isso aqui, ó. É o ângulo que a gente chama que tem 180 graus. Na verdade, aí os 2 serão convexos, está vendo? Essa é a maior medida de ângulo convexo que existe. 180 graus, certo? Repara que é o único momento que você tem 2 convexos, um de cada lado. Você dividiu o seu plano exatamente em 2 semiplanos. Se eu diminuir um pouquinho esse ângulo, se ele tiver 179, esse é o convexo. O de fora, com 181, é o não convexo. Eu consigo botar pontos e tirar a linha da figura, certo? Então, vamos lá. Eu tenho que ficar atento que quando eu estiver falando de ângulos, esses nomes todos que eu conheço, ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, são todos de ângulos convexos, do que se trabalha mais. Conforme eu falei para vocês, na questão da bandeirinha, essa é uma figura não convexa. Por isso que na hora de resolver, geralmente as pessoas passam um traço aqui e resolvem 2 trapézios. Porque trapézio você sabe calcular a área, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Professor de física já cansou de encher vocês, fala isso para vocês antes do professor de matemática. Então, isso é uma coisa que tem que ficar de olho. Caraca, eu tenho alguma coisa a ver com esses ângulos, eu sei esses nomes, eles têm alguma coisa a ver. Sim, a gente vai classificar ângulo convexo. O ângulo, quando passa de 180 graus, ele é apenas não convexo, ele não tem outra classificação. Certo? Uma outra coisa também, eu tenho que ter cuidado, é ângulo de mais 360 graus. Isso é uma coisa que a gente fala, mas na verdade não é assim. É porque existe uma relação direta com ângulo e arco. O arco passa de 360 graus. O ângulo, como eles têm uma ligação assim, de proximidade, de dizer que o ângulo central de um círculo mede mesmo com o seu arco, a gente usa de forma irregular, mas aceitável, tá? Que exista um ângulo de 400 graus. Na verdade, seria um arco de 400 graus. Bom, mas vamos lá. Vamos falar sobre isso. Porque eu quero justamente falar sobre esses caras aqui, os ângulos convexos. Eu tenho, conforme a gente falou ali, o ângulo raso, que é o ângulo que tem quantos graus? 180 graus, certo? É o maior ângulo convexo que existe. O curso de desenho seria uma coisa assim, uma reta, né? Um ponto qualquer da reta, você tem um ângulo de 180 graus, são 2 ângulos retos. Você tem, conforme eu falei agora para vocês, o ângulo reto, que aparece em todo o triângulo retângulo, que é o ângulo que mede 90 graus, que tem uma notação especial, né? Geralmente se põe essa notação aqui, um quadradinho com um pontinho no meio, tá? Isso é uma convenção, tá? Tem culturas que não usam pontinho, mas usam um quadradinho. Então, dá no meio. Eu tenho o ângulo agudo. O que seria o ângulo agudo? O ângulo agudo, o ângulo está entre 0 e 90 graus.
Isso é o ângulo agudo, que ele teria esse formato aqui. Repara que ele não chegou à posição perpendicular, não chegou a 90 graus. E tenho o ângulo obtuso, menos falado que o agudo, mas também bem falado, que fica entre 90 e 180 graus. Repara que é entre, porque o 90 e 180 não são obtusos. O 90 é reto, o 180 é raso. Então você tem essa situação aqui, ó. Observa que a abertura dele passa do 90 graus, certo? Então você tem um ângulo. Essa classificação é importante você saber, porque você pega muito ela no texto. E é uma coisa básica, mas que na maioria das vezes se esquece. Uma outra coisa também, um conceito que a gente vai comentar, é o conceito de bissetriz, né? O que é uma bissetriz? Bom, existem duas maneiras de você definir bissetriz. Existe uma maneira mais simples, tá? Que eu vou falar para vocês aqui agora, e existe uma maneira um pouco mais rebuscada, que quando a gente começar a estudar lugar geométrico, eu vou usar essa outra maneira. Mas, vou botar com o OBS aqui também. Essa aqui é o OBS 1, então vai aqui ao OBS 2. A bissetriz é a semirreta que divide um ângulo ao meio, ou seja, um bissetriz de 90 graus dá 45 para cada um, né? Vai dividir aqui ao meio. Repara que o ângulo é o espaço, então divide em dois semi-espaços iguais. A bissetriz do ângulo raso são 90 para um lado, 90 para o outro. A bissetriz aqui vai ser uma linha que passa aqui no meio, e depende dessa medida aqui, que pode ser N medidas. Bom, isso aqui é o iniciozinho da matéria de ângulo, tá? Então, recapitulando para a gente não esquecer. Conceito de figura convexa, figura não convexa vai acompanhar a gente o tempo todo, tá? Ficar ciente disso. A maioria das coisas que se resolve em geometria é convexa, são figuras convexas. Você vai se deparar uma vez ou outra com figura não convexa que vai ser dividida, e aí depende das vantagens de como você vai dividir, né? Em figuras convexas, né? Conceitos de ângulo seria mais para uma questão teórica, né? Muita gente ia se enrolar com isso, muita gente não sabe que ângulo é todo esse plano aqui. E a outra região também é ângulo. Então quer dizer, quando você faz um ângulo, você nunca faz um só, faz dois, tá? E esse aqui é menos famoso, mas ele existe, é quando a medida passa de 180 graus, são ângulos não convexos. E aqui as classificações dos convexos, todos esses aqui são convexos, né? E bissetriz, que é a semirreta que divide o ângulo ao meio. Bom, esse iniciozinho de matéria aí vai ser suficiente para a gente matar a questão número 4, certo? Eu vou botar ela aqui no computador.